Oi, gente, estamos de volta com mais uma História da Prima, a conversa mais psicanalítica do seu YouTube, do seu Spotify. Eu sou a Fernanda Brito, eu sou psicóloga e psicanalítica. Eu sou a Fernanda Brito, eu sou psicóloga e psicanalista, eu estou com dificuldade de me apresentar, você imagina o resto. Eu estou aqui com a Rochelle, que vai contar mais uma história pra gente. Oi, gente. Fê, vou começar a história. Sou uma amiga da prima em pleno burnout afetivo. Existe isso? Que isso? Enfim, sabe aquela coisa de você só conhecer pessoas nada a ver? Ou não ter paciência para determinadas atitudes? Como sumiços e reaparições, mancadas, dates marcados e desmarcados, pessoas que somem sem dar razão, pessoas que marcam e não aparecem mais. Enfim, não sei o que acontece, mas me sinto como num burnout. Começo a achar que eu tenho a síndrome da Xuxa e não há homem para mim nesse mundo. Mas, poxa, a Xuxa casou. Em quem me apoia agora? É que eu me sinto assim. Nos últimos tempos, conheci muitos homens. Sempre ia para encontros com aquela mega expectativa. Algumas frustradas, depois de alguns minutos de encontro. Outras, algumas semanas depois, quando eu super me interessava no cara e ele desaparecia. Ou algumas rolava por um tempo, mas por alguma razão eu acabava desencanando. É isso. Os caras sumiam também muitas vezes sem um não quero mais. Isso também me incomodava. Por conta disso, desenvolvi um código de falar para as pessoas o que eu sinto, mas também não resolveu. Sinto que não tenho energia mais para dates e para pessoas furadas e tanta rasidade. Existe essa palavra? Tanta gente sem consideração. Mas eu ainda acredito que possa acontecer alguma coisa real e legal, mas só não tenho forças. Existe remédio para burnout afetivo? Existe um tratamento para isso? Que triste, amiga. Vamos dar uma Pois é, força para ela. é. Tadinha. Antes, vamos explicar o que é burnout, né? Burnout, só para vocês entenderem, gente, geralmente a gente fala burnout quando a gente fala em termos de trabalho. Uhum, A síndrome do burnout é quando é relacionada a algo específico, é quando a gente não suporta mais estar naquela situação. Então, geralmente gera taquicardia, sudorese, mas a gente não consegue mais ir a esse lugar, estar ali, gera um certo pânico, mas é só uhum, referente àquele lugar. Então, por exemplo, quando eu tenho um burnout referente ao meu trabalho, eu tenho dificuldade de ir ao trabalho. Estar em outros lugares, geralmente está tudo bem, mas uhum. ir ao trabalho fica difícil. Então, esse é um burnout profissional, por exemplo. Então, quando eu falo do burnout afetivo, ela está dizendo que eu não quero mais me relacionar. Essas questões afetivas estão me dando ansiedade, pânico, né? Mas eu imagino que seja só não é um CID, né? Não é uma questão Uhum. médica, né? Ela está só usando um termo aí, mais simplório, de uma forma mais simplória, né? É, Será que tá tão difícil se relacionar assim, Rô? O que você está sentindo? Fernanda, Tô perguntando. está numa pandemia, já era difícil antes, imagina em plena pandemia. Miga, na pandemia devia ser mais fácil, que a galera tá mais carente. Tá todo É, mundo carente, tá todo mundo cagado. é Deveria ser mais engraçado que fácil. agora eu tenho um grupo que tem com uns amigos e um amigo meu, ele colocou justamente essa questão. Ele falou assim: eu não entendo o que está acontecendo, porque ele tem um relacionamento, namora, aí ele comentou, minhas amigas comentando que, né, querem encontrar alguém legal, meus amigos também, mas, tipo, parece que os caras não estão agindo para isso, ou não tem movimentos legais para se envolver com as mulheres.
E aí ele até brincou, nossa, se eu tivesse solteiro na pandemia, eu já teria tomado um monte de fora, já teria, né, tomado um monte de não, porque eu ia investir nas mulheres, eu ia tentar ter, né, relações com as mulheres e ia acabar ouvindo um monte de não. Então, às vezes, eu acho que tá uma via meio que de mão dupla, né? As mulheres estão tão frustradas com as relações, mas os homens também estão de alguma forma. E é como se ninguém estivesse falando a mesma língua. Às vezes eu sinto isso, como se ninguém falasse a mesma língua, né? Porque existem, obviamente, homens que querem se relacionar como mulheres. Isso eu não acho que é exclusivo de mulheres. Mas parece que em algum momento essas pessoas não se encontram. E aí eu fico pensando assim, quando a gente fala de aplicativos, será que é por conta das pessoas que a gente acaba escolhendo nesses aplicativos? O que, né, são nossas escolhas dentro desses aplicativos? Se a gente fica insistindo em relações furadas, né? Se estão nossos sintomas gritando ali, não sei, eu acho que é uma mistura de tudo, né? Eu acho. Eu acho que de uma certa. Tem uma frase que tá me rondando aqui, mas é que eu não tô lembrando qual é. Mas é que no final das contas, amiga, as mulheres estão procurando caras que não querem se relacionar. Né? Então a gente se interessa por pessoas, geralmente, né? A gente quer relacionamentos profundos com pessoas que não estão interessadas em relacionamentos profundos. E esse é o ponto. Né? Eu fico com uma grande sensação que o que a gente quer é se auto-sabotar. Né? Que os bonzinhos demais, eles não são interessantes. Né? Que os fofinhos, os tímidos, os que eles não são tão interessantes assim. Né? O interessante é aquele cara que é desafiador, é aquele cara que te dá um não, aquele cara que para de te responder. Esse é o desafiador, esse é o interessante. Porque o interessante, muitas vezes, é a competição. Quantas mulheres estão afim dele? E ele preferiu a E, mim. e o ser escolhida, né? Porque se um cara talvez escolha muito fácil, né? Queira, né? Tira todo aquele negócio de que eu não fui uma mulher escolhida, efetivamente, né? E não foi escolhida ainda por aquele que é o mais desejado, né? Que é o príncipe encantado, que todas as mulheres param para dar o pé para pôr no sapatinho, né? Eu tenho uma história que eu não vou dar detalhes, assim, porque eu sei que as pessoas veem, veem nossos vídeos, então, falar bem en passant, mas uma história de um casal que eles criaram uma fanfic na cabeça deles, falando em fanfic da história passada, criaram uma fanfic na cabeça deles que as pessoas são contra a relação deles. Não, porque você sabe, né? As pessoas fizeram de tudo para separar a gente. Por quê? Não. Né? E assim, não é história de Ruth e Raquel, né, gente? Ruth e Raquel, vocês pegaram a referência? Novela, né? Resumindo. Não é história de Sim. novela, né, gente? Dá uma. Não é Rodrigo Hilbert e a Fernanda. Fernanda Lima. Um casal invejado, né? Que as pessoas falam, separa para eu ter chance. Né, assim, gente. Tá segurada na emoção. Não, porque a gente ficou e todo mundo ficou sabendo. Sim, porque vocês colocaram na rede social e isso é comentado, porque vocês não. Né, você imagina, do nada, duas pessoas que nem se falavam começaram a ficar e a gente ficou interessado na história, né? Fim. Sim. Fim, entendeu? Então, assim, não é que vocês, né? Virou a fofoca, saiu lá no Rainha Matos. Quem não sabe, sigam, @Rainha Matos no Instagram, ela é muito interessante, com todas as fofocas dos famosos. Não é isso. Né? Mas assim, tem também um ego, não sei nem se é ego a palavra, mas que, né, de querer, se a gente é invejado, se a gente é desejado, isso é mais interessante.
Isso fica mais interessante. Entende onde eu quero chegar? Sim. Faz sentido? Tô falando besteira. Não, faz total. Eu acho que se a gente for. A gente sempre acaba voltando nisso, né, Fê? Na questão de como a gente é criada dentro da sociedade. Então, a mulher, ela é criada para ser escolhida e, por conta disso, ela precisa competir com as outras mulheres. E, Sim. por mais que a gente tenha consciência disso, existe esse movimento, sim. Algumas de uma forma mais forte, outras de uma forma mais sutil, mas fomos todas criadas dentro dessa sociedade. Então, existe isso. E aí, muitas das vezes, é o se interessar por pessoas que tenham atributos que vão causar essa competição e até esse olhar de inveja, né? Então, alguma coisa que chama nesse parceiro que vai fazer com que outras mulheres também queiram. E aí, eu conquistar esse parceiro, é eu mostrar para o mundo que eu venci na vida, eu venci no quesito que a sociedade me impõe, de tipo, eu sou a mais bonita, eu sou a mais desejada e sou a mulher mais foda do rolê. E aí, o quanto que a gente, né, ao invés de talvez investir em pessoas que tenham os mesmos objetivos que a gente, tenham as mesmas afinidades, tenham, né, esteja querendo a mesma coisa, eu não lembro como que eu comecei, deu um branco. Mas assim, será que a gente faz esse movimento efetivamente de escolher pessoas para se envolver que estejam na mesma página, que se pareçam com a gente, que, né? Porque muitas vezes, aí já divagando, né? A gente pensar na gente ou pensar nas nossas amigas, alguns caras que a gente criou uma puta fanfic, você se relacionaria mesmo com esse cara? Você namoraria com esse cara? Meu Você Deus, aguenta, não. né? Deus, não. Miga, eu olho o meu passado e falo, gente, aonde eu estava com a cabeça? Tem Ninguém. caras, Não. tem cara que eu Agora, me deixa eu te apaixonei. falar. A pergunta que eu mais me faço é: eu não tinha amigas? Eu não tinha amigas para me avisar? Tinha, mas às vezes elas avisam, né, de maneira sutil, e a gente não quer ver, amiga. A Elas gente não precisavam quer. me falar a verdade mais claramente, você não acha? Né? Tipo, aí Eu se não estava com a expondo cabeça. pra cacete. A gente se expondo pra caramba. Tipo, pô, tem uns caras que eu fui apaixonada que eu olho e falo, cara, eu nunca conseguiria ter um namoro com esse cara. Tipo, eu não ficaria uma semana com esse cara na minha casa, comigo o Sim, tempo inteiro. Então, sim. quais são as nossas escolhas amorosas até dentro desses aplicativos, né? O que chama atenção efetivamente, né? Eu vou lá, eu leio o que o cara escreveu no perfil dele, eu vejo se tem informações que batem, né? Porque já que é para escolher por um aplicativo, então escolher de uma forma que faça sentido, né? Porque tem um movimento também de quando a gente começa a sair com muitos homens, né? Entra no aplicativo, começa a sair com muitos homens de um aplicativo. Que busca é essa também, né? Será que eu também não estou num movimento de descartar esses homens? Tipo, não, esse não cabe no meu ideal, tchau. Esse não cabe, não, esse é chato, tchau. Esse não sei o quê, esse, né? Tudo em excesso também é estranho, né? Gera uma. Uhum, uhum, com certeza, com certeza. E até esse movimento, né, Rô, que eu imagino que exista mesmo, só voltando à história, existe esse movimento como existia antigamente, né? Da pessoa sumir, de se esvair, de estar super engajada numa conversa, depois não engajar mais. Mas eu fico pensando assim, por que tanto sofrimento? Né? A pessoa estava, nossa, mas a pessoa estava tão interessada e agora não está mais do nada. E por que você está sofrendo tanto? Né? O quanto de energia que você está colocando, porque tá me lembrando, você fútil e não me importa. Tô lembrando aqui da Thaís, né? Numa conversa dela com a Vitube, ela falando assim: o que você
acharia se seu namorado fizesse isso? E você fazendo isso com o Fiuk? Aí a Vitor falou assim, ô gatinha, eu namoro com o fulano há 3 anos. Você deu um beijo no... Né? Então, assim, porque às vezes você coloca uma energia de um namoro de 5 anos numa pessoa que você conheceu há 3 meses. Tem um meme, né? Estávamos nos falando há 3 meses e você sumiu, obrigada pela energia investida. Bom, que energia você investiu numa pessoa que você falava há 3 meses? Vamos começar por aí. E só por aí eu faço minha dissertação de mestrado. Né? Que energia é essa que você vem investindo numa pessoa que você vem falando há 3 meses? Né? Entende? Faz sentido? Sim, faz. E eu acho que essas sejam as primeiras coisas para essa amiga da prima pensar sobre o burnout afetivo que ela está vivendo, como ela nomeou, né? De que talvez dá um tempo, né, para ela pensar um pouco, né? Porque ela vai relatando que ela saiu com muitos homens, está saindo com muitos homens, então talvez seja o momento de dar um tempo, de redefinir a rota, né? Sabe? Tipo, meio GPS, né? Dar um tempo, redefinir a rota e começar a olhar, talvez, porque que é tão importante encontrar alguém, né? Para ter uma relação, mas ao mesmo tempo as pessoas também entram num papel descartável para ela, né? Então, assim, é a contradição, né? Ela tá se sentindo descartável, então eu imagino que ela esteja projetando, né? Sim. Enfim. Mas é isso, né, gente? Não guardo nem dinheiro, vou guardar segredo. Um beijo. Tchau, Opinião. gente. Nossa, confundi tudo. Já comecei errada. Gente, beijo. Esse não era nosso dia. Até daqui 2 semanas.